Evangelho que Mateus escreveu, capítulo 14. Mateus 14, do 22 ao 33. Mateus 14, do 22 ao 33. Quem achou, diga, eu achei. Glória a Deus. Diz assim o texto. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Vem, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Pai Santo, nós estamos diante da Tua palavra, Pai. E o Senhor conhece o nosso coração e aquilo que precisamos ouvir do Senhor, Pai. Por isso, fala conosco, que Teu Espírito nos revele a Tua vontade, que o Senhor esteja à vontade no nosso meio. Que o Senhor mortifique a minha carne e vivifique o Teu Espírito na minha vida para que eu seja um porta-voz ao Teu povo. E que os nossos corações sejam como a boa terra, Pai, preparado para receber a boa semente da Tua palavra em nome de Jesus. Irmãos, a nossa vida é um turbilhão de emoções. Nossa vida é um turbilhão de emoções. Tem dia que a gente acorda e acorda feliz. Dependendo da hora que acorda, né, irmãos? Se for muito cedo, dia nenhum, algumas pessoas acordam felizes. Mas tem dia que a gente acorda e está tudo muito bem. Está tudo muito legal e a gente dá bom dia para todo mundo. Agora, tem dia que a gente acorda, e como diz o pastor Cláudio Duarte, parece que a gente acorda tão mal que a gente se arrependeu de não ter morrido à noite. A gente acorda arrependido já, porque eu não fui, porque esse dia já começou mal. É um turbilhão de emoções, irmãos. Um turbilhão. Tem dia que a gente vive o dia inteiro, e a gente chega no fim do dia e pensa no dia como foi, e parece que a gente só vegetou, não fizemos nada no dia inteiro. Parece que foi um dia que passou, simplesmente passou. É um turbilhão, irmãos. Tem hora que a gente está bem, tem hora que a gente está mal, tem hora que a gente está lá em cima, mas tem hora que a gente está lá embaixo também. E a vida cristã, irmãos, não é muito diferente. Tem dias que nós estamos com a nossa fé lá em cima, e a gente enfrenta o gigante que aparecer na nossa frente. E o problema é que a gente já ora e repreende em nome de Jesus e tá tudo certo. Agora tem dia que uma situação simples, uma coisa que é insignificante, já nos derruba. E a gente fica mal, irmãos. A gente fica mal. Infelizmente, durante a nossa vida cristã, nós passamos por momentos de inconstância. Nós passamos por momentos de medo. Nós passamos por momentos de dúvida. Nós passamos por momentos onde a gente queria que tudo estivesse bem, mas não está. E o pior não é nem fora, o pior é que dentro muitas vezes não está bem.
E a gente se pergunta, meu Deus, mas por que eu sou filho de Deus? Eu conheço a palavra, eu conheço a verdade, por que eu estou assim? São momentos de fraquezas que nós passamos, irmãos. Momentos onde a gente não consegue ver saída, não consegue ver solução. E o pior não é o problema do lado de fora, o pior é o problema do lado de dentro. A gente não consegue aceitar que está passando por isso, a gente não consegue entender o que negócio é esse, por que eu estou assim. Momentos de tristeza, momentos de fraqueza nós passamos na nossa vida cristã também. Coisas simples às vezes nos abatem. Coisas simples. Mas se você está aqui nesse lugar, nessa noite, e de repente está vivendo um momento de tristeza na sua vida, um momento de dúvida, um momento de medo, um momento onde você queria que tudo estivesse bem, mas nada está bem, e você olha para você fica pior ainda. Eu quero dizer para você que foi Deus quem te trouxe aqui, Ele tem uma palavra ao seu coração nessa noite. O texto que nós lemos mostra isso perfeitamente. Os discípulos acabavam de ter vivido um dos maiores milagres que Jesus já realizou. Ele multiplicou pães para mais de 5.000 pessoas. A Bíblia diz que haviam 5.000 homens naquele lugar, sem contar mulheres e crianças. Se cada homem fosse casado, já eram 10.000. Se cada um tivesse um filho, já era 15.000. Se tivesse 2, já era 20.000. Mas naquela época as pessoas não tinham família, tinham tribos, né, irmãos? Não tinha, era um monte de filho. Então não dá para a gente ter a dimensão de quanto pão, quanto peixe Jesus multiplicou. Mas fato é que esse milagre foi tão grande que é o único milagre que Jesus realizou que está nos 4 evangelhos. Fora a ressurreição dele, é o único que está nos 4 evangelhos, a multiplicação dos pães e dos peixes. E eles acabaram de vivenciar esse milagre, e não só vivenciar, mas participar. Jesus falou, olha, dá vocês de comer a eles, e vão alimentando o povo, e eles ali estavam pegando pão, e pão não acabava, pegando peixe, peixe não acabava. Eles tinham acabado de participar de um dos maiores milagres de Jesus. Até que Jesus, a Bíblia diz que sobraram 12 cestos. Muito provavelmente, cada apóstolo, cada discípulo ali ficou com um cesto que sobrou. E aí, a partir do texto que nós lemos, Jesus fala para eles, vão indo na frente, enquanto eu vou despedir a multidão. Podem ir indo, eu vou despedir o povo e depois eu vou também. E eles acabaram de vivenciar uma experiência de fé maravilhosa. Eles estavam com a fé deles num nível elevadíssimo. Mas quando eles estão no mar, e eles estão navegando, de repente eles olham e Jesus vem andando com um homem. Alguém vem andando sobre o mar. Alguém vem andando sobre o mar. Irmãos, eu acho engraçado, porque quando nós lemos, a Bíblia diz, e Jesus vem andando sobre as águas. Como se fosse simples. O evangelista simplesmente escreveu, e Jesus vem andando sobre as águas como se fosse algo normal. Queridos, eles olham aquela cena, e eles que estavam com a fé lá em cima, a Bíblia diz que eles ficam atemorizados. A Bíblia diz que eles gritam de medo. A Bíblia diz que eles gritam de medo. E aquela fé que estava lá em cima, vai lá para baixo. Quando eles gritam, Jesus olha para eles e fala, filhos, não temam, olha, sou eu aqui, coragem, pessoal. Sou eu. Quando Jesus fala com eles, Pedro fala, olha, Senhor, é o seguinte, se é mesmo o Senhor, manda eu ir andar com o Senhor sobre as águas. Medo, dúvida. Acabaram de viver um milagre extraordinário, mas estavam com medo. Jesus fala, vem, pode vir. Pedro desce do barco, numa atitude de fé. Olha a fé de novo aí. Começa a andar sobre as águas, mas quando ele repara na força do vento, o que vem sobre o coração dele de novo? Medo, dúvida, fraqueza. E ele começa a afundar. Quando ele está afundando, ele fala, Senhor, me salva, Senhor. Jesus pega pela mão dele e fala, filho, por que tua fé é tão pequena? Por que você duvidou? E quando eles entram no barco, a tempestade se acalma e eles todos começam a adorar a Jesus, adorar a Deus. Tinham acabado de sair do medo e voltaram novamente para a fé.
Esse texto me mostra a mim e a sua inconstância com Deus. Esse texto me mostra o quanto eu e o quanto você somos inconstantes. O quanto a nossa fé muitas vezes é circunstancial. Se as coisas estão bem, a gente está bem. Se não está bem, a gente não está bem. Mas eu quero ministrar nessa noite no coração dos irmãos 3 coisas que nós precisamos saber nos nossos momentos de fraqueza. Nós precisamos saber de 3 coisas nos nossos momentos de fraqueza, irmãos. E talvez você tenha entrado aqui nessa noite num momento assim, onde a sua fé não está lá em cima, está lá embaixo. Onde você está com o coração quebrado. E aquilo que era alegria, você acabou de viver milagres extraordinários da parte do Senhor, mas agora, e sem saber muito porquê, você está mal. Existem 3 coisas que nós precisamos saber por esse texto, quando a gente está assim. E a primeira delas, irmãos, nós precisamos saber que quando nós estamos em um momento de fraqueza, nós não precisamos esconder de Deus a nossa fraqueza. Pedro estava com medo, e ele não quis se mostrar forte para Jesus. Ele não quis falar, olha, é Jesus mesmo, então eu vou e vou voar, não vou para o... Não! Ele falou, olha, Jesus, o Senhor está falando que é o Senhor, mas se é o Senhor mesmo, manda eu ir andar com o Senhor sobre as águas. Pedro não escondeu de Jesus a fraqueza que ele estava sentindo. Nós somos criados numa cultura onde nós devemos nos mostrar fortes o tempo inteiro. Ai de um pastor, ai de um pregador que chega diante da congregação e fala, irmãos, eu não vou pregar hoje porque eu estou mal. Ai de alguém que expressa sua fraqueza. Só que essa cultura não é uma cultura de Deus, é uma cultura dos homens. E a gente, por estar imerso nessa cultura, quando a gente está mal, a gente tem que esconder de Deus que está mal. A gente passa o dia todo mal, vai orar e fala, Senhor, muito obrigado, meu dia maravilhoso, o Senhor proveu tudo. Não! Queridos, nos momentos de fraqueza, abra o coração. Fala com Deus o que está passando aí dentro. Fala, Senhor, olha, eu estou vendo alguma coisa andando sobre as águas. O Senhor falou que é o Senhor, mas eu ainda não estou conseguindo crer. Me ajuda, eu preciso de algum sinal. Abre o coração, fala com Ele. Não tente se mostrar algo que você não está sendo no momento, irmãos. Nós conhecemos a famosa oração de Abacuque, linda oração, Abacuque capítulo 3. Ainda que a figueira não floresça e falte o produto da oliveira minta e não haja vacas no currais, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Essa oração é linda. E nós achamos que temos que orar ela o tempo inteiro. Não, está tudo errado, está tudo mal, está tudo de mal a pior, mas eu me alegrarei no Senhor. Não! Olha como começa a oração de Abacuque, esse é o final. Olha só como começa a oração de Abacuque, não precisa abrir não. Abacuque capítulo 1. Olha como Abacuque começa a orar. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que o Senhor me ouça? Até quando eu gritarei a ti violência, sem que o Senhor traga salvação? Abacuque não começa a oração cheio de fé, falando, olha, ainda que tudo dê errado, eu ainda me alegro, não. Ele começa a oração dele falando, Senhor, eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo. Senhor, parece que eu estou orando e o Senhor não está me ouvindo. Parece que eu rasgo meu coração, mas está oco, aí do outro lado não tem nada. Até quando, Senhor, eu vou te falar, Senhor, está tendo violência na cidade, olha como está tudo devastado, e o Senhor não vai entrar com salvação, até quando? Abacuque começa a oração dele abrindo o coração para Deus. Sendo sincero, nós temos que ser sinceros com Deus, querido. Existem fases na nossa vida que a gente não entende o trabalhar dEle. Existem fases na nossa vida que a gente olha e não consegue enxergar o agir de Deus. E a hipocrisia, eu vir aqui e falar para você que não, tem dia que a gente está mal. E eu não sei se é só comigo, talvez eu esteja pregando só para mim aqui. Mas talvez haja alguém aí que também esteja passando por um momento assim.
Mas nesse momento, abra seu coração com Ele. Exponha a Deus a sua fraqueza, exponha a Deus a sua dúvida. Chama o Senhor para conversar e fala: Pai, olha, eu não estou te entendendo, eu não estou conseguindo ver o teu agir nisso tudo. Algumas pessoas, quando ouvem isso, se escandalizam. Não. Deus, Ele é... Se você fosse ouvir isso essa semana, é muito interessante. A gente não pode falar com Deus assim, porque se você for na presença de um juiz, você vai chegar dele e vai falar: excelentíssimo Senhor juiz, então você não pode falar com Deus essas coisas. Querido, se você enxerga Deus como um juiz, então realmente você não vai conseguir fazer uma oração dessa. Mas a palavra do Senhor lá em Romanos 8, verso 17, diz que o Espírito dele testifica com o meu Espírito que eu e você somos filhos dele. Ele é um pai. E ele não é um pai ausente, ele é um pai presente que sonda e conhece a situação que eu e você temos passado. Glória a Deus, aleluia. Parece que tem uma caixa de microfone aqui, né? Sabe, queridos? Ele não é um juiz, ele é um pai. Quando Jesus nos ensinou a orar, ele falou: quando vocês orarem, orem assim: castigador nosso que estais no céu. É isso que Jesus falou? Juiz nosso que estás no céu. Não. Jesus falou: quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estás no céu. É por isso que você pode abrir o coração com Ele. É por isso que Ele te trouxe aqui para falar para você: filho, eu estou esperando você orar sinceramente. Eu estou esperando você abrir o jogo comigo. Eu sei que não está bem, eu estou vendo que não está bem, mas você finge que eu não estou aqui. E eu não estou falando para você fazer uma oração mal criada e falar para Deus: olha aqui, vem aqui, me explica aqui. Não. Não, querido. Conversa com Ele como pai. Porque Ele te entende. Ele sabia que para Pedro não era uma situação fácil aquilo ali. Andar sobre as águas, alguém de madrugada, eles no barco, o barco sendo castigado pelas ondas, e aparece alguém andando sobre as águas. Ele sabia que era natural a reação de medo. Deus sabe que talvez seu barco está sendo castigado e a sua dúvida é natural. Você não estar se sentindo plenamente bem é normal. Exponha isso para Ele. Fala com Ele. Porque Ele quer te ouvir como pai. A primeira coisa que você temos que saber em momentos de fraqueza é que nós não precisamos esconder de Deus a nossa fraqueza. Nós não precisamos esconder dele. Talvez a gente precise esconder do homem, talvez a gente precise esconder do outro, mas de Deus não. A gente pode ser sincero com Ele, abrir nosso coração e falar: Senhor, eu não estou bem, não. Eu estou fraco, Pai, não estou conseguindo crer. E nós podemos fazer isso com a certeza de que Ele nos ouvirá. Em momentos de fraqueza, saiba que você não precisa esconder a fraqueza de Deus. A segunda coisa que nós temos que saber, irmãos, em momentos de fraqueza, é que em momentos de fraqueza, Deus ele não está longe de nós. Em momentos de fraqueza, Deus está perto. Quando Pedro está afundando ali no momento de dúvida, ele acabou de andar sobre as águas, irmãos. Ele acabou de pôr o pé na água e não afundar. Mas aí ele olhou o vento e teve dúvida de novo. Viveu um milagre e estava com fé. Foi para o mar e entrou a dúvida. Pôs o pé na água, teve fé. Olhou o vento e teve dúvida. Pedro, em um momento de fraqueza ali afundando, ele gritou: Senhor, me salva. A fraqueza de Pedro não fez Jesus se afastar dele. Jesus estava perto dele, estendeu a mão e salvou Pedro de morrer ali. Sabe, às vezes nós temos a impressão que a nossa fraqueza afasta Deus de nós. E a gente olha e fala: Deus não pode estar perto de alguém como eu, que estou duvidando até mesmo dele. Deus não pode estar perto de alguém como eu, que não enxerga o trabalhar dele. Deus não pode estar perto de alguém como eu, que está duvidando, não está enxergando nada, está mal.
E talvez você entrou aqui nessa noite assim, achando que Deus não está perto de você, achando que muitas das suas orações são feitas ao vento, porque Deus está longe, porque você está mal. Eu quero te dizer que a tua fraqueza não altera a presença de Deus na sua vida. Cada oração que você realizou, mesmo nos momentos de maiores dúvidas e medos, o Senhor ouviu cada uma delas. E se você está aqui de pé, porque no momento exato, mesmo sem perceber, Ele pegou na sua mão e não deixou você ser tragado pelo medo, tragado pela dúvida, e você está aqui hoje. Nos momentos de fraqueza, Deus está perto. Ele não está longe, não, queridos. Ele não está longe. O Salmo 50, verso 15, o Senhor diz assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Invoca-me no dia da angústia. O Salmo 120, o verso 1, o salmista diz assim: na minha angústia, no meu momento de maior fraqueza, eu invoquei ao Senhor e Ele não estava longe, não. Ele ouviu o meu clamor e me socorreu. Não deixe o inimigo plantar na sua mente que Deus não está te vendo porque você está fraco. Não deixe o inimigo implantar na sua mente que você está longe da presença dEle porque você está passando por um momento de tribulação, não. Pelo contrário, você pode estar dentro da fornalha, mas existe o quarto homem que está dentro da fornalha junto com você e não vai deixar o fogo te queimar. Sabe, querido, nós somos tentados a achar que Deus está longe de nós porque nós estamos mal. Nós somos tentados a achar que para nós não há mais esperança. Porque o dia mau vem para todos nós, irmãos. E nesse dia a primeira coisa que parece que o inimigo sopra na nossa mente é que Deus não está vendo, é que Deus está longe, é que Deus não está nem aí comigo, com você. É que se você fosse filho de Deus mesmo, isso não estaria acontecendo. Mas está vendo? Você não é filho de Deus, não. Você não é tão amado de Deus, não. Porque o outro Deus dá. Isso é mentira do maligno, querido. E Deus te trouxe aqui, me trouxe aqui nessa noite para desfazer essa mentira. E falar: filho, eu disse que eu estaria com vocês todos os dias da sua vida, e isso significa que eu estou nos dias bons, nos dias maus, nos dias de alegria, nos dias de tristeza, nos dias de fé, nos dias de dúvida, Ele está conosco. Ele não mente, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele falou que estaria, mesmo que nós não sentimos Ele, mesmo que parece que a nossa oração não sobe, não altera a verdade da palavra dEle. Se Ele falou que está, Ele está conosco, querido. Não altera. Segunda coisa que você precisamos saber nos nossos momentos de fraqueza, é que nesses momentos Deus não está longe, Deus está perto de nós. Deus está perto. Pedro estava num momento de fraqueza ali. E Jesus estava perto dele para estender a mão e salvar ele. Talvez você está assim num momento de fraqueza. Jesus está tão perto de você, mas tão perto de você, que Ele te trouxe aqui para você ouvir essa palavra nessa noite. Ele está perto de você. Diga para alguém que está ao seu lado, fala: olha, Jesus está perto de você. Mesmo nos dias maus, Ele está perto. Há o profeta Jonas que nos mostra isso também. Jonas, mesmo desobedecendo a Deus, quando ele é tragado pelo peixe, o grande peixe, que a Bíblia não diz que é uma baleia, irmãos, é um grande peixe. E o fundo do mar é desconhecido. Então pode ser que existam coisas estranhíssimas no fundo do mar, e existem mesmo. Quando ele é tragado por um grande peixe, em desobediência, ele tinha acabado de entrar no navio e colocar o navio em risco lá. Ele estava mal. Ele faz uma oração de dentro do peixe. E adivinha quem estava lá para ouvir a oração de Jonas?
mesmo num dia mau de Jonas, mesmo ele se rebelando contra o Senhor, falando, não vou obedecer o Senhor, quando ele orou ao Senhor, Deus estava lá para ouvir a oração dele. Talvez você esteja aqui, irmãos, e está passando por um período assim na sua vida. O Senhor quer que eu e você saiamos daqui com a certeza, irmãos, que mesmo nos dias de maior angústia das nossas vidas, Ele está conosco. A nossa inconstância não altera a constância de Deus. A nossa dúvida não apaga a certeza que nós temos na palavra dEle. O nosso medo não apaga o poderio do Deus que nós servimos. Em momentos de fraqueza, saiba que Ele está perto. E a terceira e última lição que nós temos que saber nos momentos de fraqueza, irmãos, é que todo momento de fraqueza passa. E aquilo que era motivo de tristeza se transforma em motivo de grande alegria. Todo momento de tristeza passa. E aquilo que era motivo de fraqueza se torna em motivo de alegria. Nós vemos aqui no texto, no verso 26, olha só comigo, verso 26. Quando ouviram, aqui falando de todos que estavam dentro do barco, quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E o que eles fizeram? Gritaram de medo. Jesus andando sobre as águas para eles foi motivo de medo. Foi motivo de dúvida, foi motivo de tristeza, foi motivo de inconstância. Agora olha o verso 33. Então, os que estavam no barco, os mesmos que gritaram, os mesmos que tiveram medo, e pela mesma situação. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Aquilo que era tristeza para eles, aquilo que era angústia, aquilo que era dúvida, se tornou em adoração, em alegria, em fé. Com isso eu aprendo que todo momento de tristeza nas nossas vidas passa. Todo momento de dúvida passa. E talvez você esteja passando por esse momento agora. Querido, eu quero te dizer que esse momento vai passar. E aquilo que está te entristecendo vai ser testemunho para a glória do nome de Deus. Talvez você está entristecido com um filho que não quer nem saber de Deus, com um marido que não quer nem saber da igreja. Eu quero dizer para você que no nome de Jesus essa pessoa pode ser salva. E ele ser o seu grande testemunho daqui a algum tempo no nome de Jesus. Aquilo que é tristeza se torna alegria. Talvez a fé está abalada por conta de uma doença. Essa doença tem mexido, tem transtornado. Você fala, Deus, eu não sei porque eu estou assim. Querido, creia, que essa mesma doença que hoje te faz chorar, pode ser depois de que Cristo tocar nela e ela ser curada. Pode ser o grande testemunho da sua vida, e através desse testemunho muitas pessoas se renderão aos pés do Senhor. Nós vemos isso em Abacuque. Ele começou falando, Senhor, até quando? Eu vou gritar e o Senhor não vai me ouvir. Até quando eu vou mostrar para o Senhor, Senhor, estão fazendo violência ali. E o Senhor vai fingir que nada está acontecendo e não vai entrar com salvação. Até quando? Mas a história de Abacuque não acabou aí. Ele começou com a dúvida, começou com o medo, começou com a incerteza. Mas lá no capítulo 3, ele diz, Senhor, eu entendi. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na oliveira, ainda que o produto da oliveira minta, e não haja vaca nos currais, todavia, Senhor, eu vou me alegrar em Ti, porque o Senhor é o Deus da minha salvação. Aquilo que era tristeza se transformou em alegria. Queridos, nós temos que crer nisso.
O Salmo 30, verso 5, o salmista diz: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. E é interessante que o salmista diz que o choro pode durar uma noite. É condicional, pode ser que dure uma noite. E pode ser que seja a noite inteira, pode ser que não. Pode ser que pode ser que o choro dure um pedaço da noite. É condicional, o choro é condicional. Mas a alegria, independente de quanto durar o choro, o salmista diz que a alegria vem pela manhã. O choro é dúvida, querido. Pode ser que hoje, nessa noite, Deus acabe com o choro da sua e da minha vida. É dúvida. Agora, a alegria é certeza que ela virá ao meu e ao seu coração. É certeza. O salmista, lá no Salmo 56, no verso 8, ele diz assim: tu mesmo registra o meu lamento e recolhe as minhas lágrimas no odre. E eu ouvi uma palavra sobre isso que me marcou, do pastor Luciano Subirá. O salmista diz que Deus guarda as nossas lágrimas em um odre. Em um odre. E o odre é um recipiente de couro. E para que serve o odre? O odre servia para colocar o suco de uva. E aí o odre era lacrado. Aquele suco ia sofrer uma fermentação e iria se transformar em vinho. Tanto que Jesus diz: eu não posso colocar vinho novo, ou em uma tradução na NVI já fala suco de uva novo, em um odre velho. Por quê? Porque ele vai sofrer a fermentação dentro do odre, e não vai aguentar e o odre vai quebrar. Quando o salmista diz que Deus guarda as nossas lágrimas no odre, eu não creio que é simplesmente para colocar em uma estante lá no céu, e falar: nossa, já chorou, hein? Deixa eu ver, esse aqui tem 3 odres. Meu Deus, esse tem 13 odres. Não, meu Deus, não, meu eu, né? Esse tem 13 odres. Não. Quando o salmista usa essa figura do odre, eu creio que ele está fazendo uma alusão ao mesmo processo que era tido no vinho. Deus coloca as nossas lágrimas, Ele colhe essas lágrimas no odre. E essas lágrimas passam por um processo de fermentação. Até que chegará o dia que Deus irá abrir esse odre. E aquilo que era suco de uva, que é uva pisada, vai ter se transformado em vinho, que é o símbolo da alegria. Chegará o dia que Deus vai abrir o odre com as suas lágrimas, e elas não serão mais lágrimas, elas serão alegria. Chegará o dia, queridos, e não será outras lágrimas, não será outra alegria, não é a mesma. Deus, as pessoas não trocavam aquele suco de uva por um vinho, não. Era aquele suco de uva que virava vinho. Por isso nós precisamos saber que os nossos momentos de dúvida, de tristeza e de medo passam. E aquilo que era motivo de tristeza se tornará motivo de alegria. Deus nos trouxe aqui essa noite para que nós entendamos, queridos, que nos momentos de fraqueza, nós não precisamos esconder nossa fraqueza dele. Para que nós entendamos que nos momentos de fraqueza, ele não está longe, mas ele está perto de nós. E para que nós entendamos que todo momento de fraqueza é um momento, e ele vai passar. E aquilo que hoje é tristeza, se transformará em alegria para a glória do nome dele. Se coloque de pé em nome de Jesus. Sabe, querido, talvez você entrou aqui nessa noite com seu coração quebrado, duvidando até mesmo do motivo pelo qual que você está aqui. Talvez durante o louvor ou até durante a palavra você estava se perguntando: Deus, mas vale a pena eu estar aqui mesmo? Feche seus olhos em nome de Jesus. E você se perguntando: Senhor, o que é isso que eu estou vivendo agora?
Senhor, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. Senhor, minha oração está igual a de Abacuque, até quando eu vou orar e parece que o Senhor não vai me responder. E você entrou aqui nessa noite com um coração assim. Saiba que você não veio aqui em vão. Deus te trouxe aqui para falar: filho, rasga teu coração comigo. Fala para mim o que está passando aí no seu coração. Se é dúvida, não tenha medo não, fala comigo. Pai, eu estou em dúvida. Pai, eu não estou conseguindo enxergar. Pai, está difícil. Ele te trouxe aqui para falar: filho, esse momento de fraqueza sua não altera a minha força. E é na sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa na sua vida. Por isso eu gostaria que agora você orasse. Eu não sei se você quer chorar, se você quer gritar, se você... não sei. Rasga teu coração com Ele, fala com Ele agora. Fala com Ele, abre o seu coração com Ele. Com a certeza de que Ele está perto. Com a certeza de que você pode falar com Ele. E que esse momento vai passar. Fala com Ele agora. Tudo está tão difícil pra mim. Faça essa oração. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás. Dentro de mim, minha alma se abateu, mas tua mão com tudo me escondeu em tua presença, ó Deus. Abre seu coração para Ele. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda